Conexão Líder. Papo de política. 12h36, estamos de volta com o programa Conexão Líder e com aquele quadro que é muito aguardado, né, por várias pessoas durante toda a semana, o nosso Papo de Política, onde a gente recebe aqui pessoas que são agentes da política de Iobá, pessoas que se interessam pela política, aqueles que falam da política, que gostam da política, e para a gente poder entender. Eu tenho aqui em mãos um livro muito interessante, só de ler o título já me deu vontade de ler o livro. O Saneamento Básico em Iobá, uma análise aprofundada sobre os bastidores da contratação da Copasa em Iobá. Eu acho que tem muita gente interessada em ler esse livro aqui, até para a gente poder entender, porque no embrião e no desenvolvimento desse contrato, ele estava lá. Meu querido amigo Cláudio Ponciano, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder. Ele que faz parte da história aqui dessa casa, já participou com a gente aqui diversas vezes, já foi vereador e muito atuante aqui em Iobá, e está agora trazendo aqui, divulgando esse livro sobre a questão da Copasa, e a gente aproveitando para falar também sobre a política aqui de Iobá. Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder, é um prazer recebê-lo. Estava com saudade de você aqui, conforme a gente estava comentando aqui nos bastidores, muitos anos sem você aqui nessa casa, você estava morando fora também um tempo, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço pela lembrança, pela possibilidade, pela oportunidade de conversar. De fato, eu tenho andado, né, por caminhos mais distantes, né? Uhum. Durante um tempo aí trabalhei em Eugenópolis, agora estou em Guidoval, é perto, mas eu saio 7 da manhã e saio daqui 6 horas da manhã e chego 18 horas. Então, o tempo aqui na cidade de militância, de participação popular, que sempre foi, hoje se reduz a uma reunião por mês num grupo que eu participo lá no bairro da Luz, que é a Pastoral do Mundo do Trabalho, e aí não tem mais tempo. Realmente não consigo. Gostaria de acompanhar a Câmara, gostaria de fazer muita coisa. Sim, você sempre foi muito atuante, muito interessado e muito ligado em tudo, né, Cláudio? Isso. E aqui também eu sinto saudade de fato mesmo, porque eu vinha muito, né? A gente estava sempre o Cláudio era parte do grupo dos 5 que detonava na Câmara Municipal e vários embates, né? Sim. Foi que ano aquilo? Foi... Mandato 2005 a 2008. 2005 a 2008. Era o prefeito Disseu, né? Cláudio Ponciano, vereador. E realmente o pau quebrava. Hoje em dia é até muito light, né, Cláudio? Se a gente for ver em relação a um passado não tão distante, mas que se a gente revirar aí os arquivos da TV, a gente vai achar realmente tinha momentos ali que a chapa esquentava, né? Então, os problemas são os mesmos, né? Saneamento básico, que a gente trabalhava muito a questão do lixão e algumas questões que a gente tinha uma ligação com o movimento social, com o controle social, né? E a ideia do legislativo, a gente dava um enfoque na questão da fiscalização, que é o principal papel do legislativo, né? A forma de ver o legislativo, ele é a representação da população, quer dizer, eram 11, no meu tempo eram 10, nesse período eram 10 vereadores que representavam a sociedade, mas que a gente entendia que não substituía, quer dizer, não falava em nome. A gente consultava a população a partir dos mecanismos que existiam, e estavam sempre fazendo a discussão mais pública, a gente preocupava em dar informação à população. Hoje parece que prefere fazer o debate mesmo entre os 11, como se os 11 substituíssem os 100 mil. E a gente provocava a população para que a população acompanhasse, participasse, então tudo se tornava oportunidade de debate. Então nós tínhamos a Universidade de Minas Gerais, né, a UENG, né, que era um problema na época, que era um debate, né, não era um problema, mas havia muito debate em torno. Ainda até é um problema mal resolvido, né? Não resolveu. Foi mal instalada, mal planejada. Eu acho que é uma questão que a gente estava certo naquele momento, que a gente estava vendo que o que falava não era o que estava no papel. Sim. Né? E aí houve muito debate, mas na execução. E aí sistema, presídio, né? A gente discutia permanentemente, que está na pauta de hoje. Né? Exatamente. Ontem foi muito comentado a questão do presídio lá na o presídio, na época nós discutimos que a cadeia pública tinha uma presença de Celeida Montanha na pastoral da igreja que acompanhava, e ela cobrava e a gente respaldava, e que gerou
a necessidade, então, naquele momento, de construir o presídio, né? O doutor Nilo, que era o juiz na época, também abarcou a ideia, só que aí depois a execução não foi do jeito que se esperava. Mas o tema é o mesmo. E a gente fazia isso com a diferença que a gente fazia isso com a participação da população. Não, muito legal. Cláudio, esse livro, Saneamento Básico em Iubá, naquele tempo também, a gente está falando aí de começo dos anos 2000, né? Isso. E a gente já está em 2024, ou seja, 20 anos depois, né? E desde que foi aprovado aí a Copasa para cuidar do saneamento em Iubá, a gente imaginava que esse ano, por exemplo, já estava aí com um tratamento de esgoto a pleno vapor, inclusive o próprio prefeito esperava isso também. Exato. Mas ainda tá arrastando ainda, né? O que esse livro, o leitor vai encontrar nesse livro aqui? Porque até por conhecer você e saber que você é uma pessoa muito consciente, você não tem essa preocupação em fazer simplesmente eleitoreiro, porque o Cláudio Ponciano, que eu conheço, né, a vida inteira, ele não é esse cara que está preocupado o tempo inteiro com a eleição. Aliás, assim, Cláudio sempre foi do PT e eu adoro conversar com ele, que é onde eu aprendo muito. E é legal a gente conversar, até muitas vezes a gente divergindo. A gente aprende quando a gente conversa com pessoas inteligentes e que respeitam essa questão da diferença e que apreciam também, onde a gente consegue aprender muito. Nesse livro, o que a gente pode esperar? O que você traz aqui? É uma crítica a esse atual contrato? Você que esteve ali vendo de perto, é uma sugestão de outros caminhos que poderiam ter seguido? O que a gente pode encontrar nesse livro sobre o saneamento básico aqui de Iubá? O livro ele traz a história desde 97, na verdade, né? Certo. Desde 1997. É antigo. Na época do Santinho Barreto já falava disso, isso. né? Em 1997 houve a primeira tentativa de renovar o contrato com a Copasa. Renovar o contrato de água e entregar o esgoto. Sim. Né? E desde lá a gente acompanha isso a partir do Ministério, a partir do movimento social. Depois, em 2005, aí eu tomei posse na Câmara e tive a oportunidade então de aprofundar isso. O livro, na verdade, ele não é um livro nem que fala da Copasa, fala do modelo de gestão da prefeitura, de quem gere, porque o problema... Tem informações de bastidores, coisas que aconteceram na época. Exatamente. Você retrata o que você viu. Isso, o problema e tem uma posição, claro. O problema não é a prestadora de serviço. O problema é quem contrata a prestação de serviço. Então, o município de Iubá, com sucessivos governos, sempre abriu mão do planejamento, sempre delegou. Porque quando você delega um serviço na sua casa, você delega a execução. Mas o planejamento, a concepção é sua. Né? A ideia da casa, o que você quer, que cor da tinta, o tempo que vai durar a obra, isso é seu, é do contratante. E o executor faz aquilo que você está pagando para ele fazer. O Iubá sempre abriu mão disso, desde muito tempo. Entregou, livrou do problema, tanto é que livrou, porque politicamente eles falam que é a Copasa o problema. O povo fala que o problema é a Copasa. O problema não é a Copasa, o problema é o contratante, que não consegue ter a ideia do que se quer e o que entregar está pronto. Certo? Então o livro traz essa ideia. Aí o livro traz uma ideia de que da diferença de dois modelos de governança. O modelo de governança que é mais gerencial, mais no resultado, mais planejado, e um governo que se fala que é uma cultura da escada. Quer dizer, você sempre tem uma liderança dando a palavra final e desconsidera a técnica. Na maioria das vezes desconsidera até faz o estudo técnico, porque para cumprir a legislação tem que fazer o estudo técnico. Se fizer, porque no caso da Copasa é típico isso. Se você tivesse seguido a orientação técnica, a Copasa foi rejeitada na Câmara dos Vereadores por 11 vezes. Nunca a Câmara aprovou um contrato com a Copasa. E de diversas legislaturas, 20 anos. Quer dizer, não foi só o grupo dos 5, já tinha sido rejeitado outras vezes e foi rejeitada posteriormente. O plano, a ARSAI, que é a agência reguladora, ela fez relatórios em 2013 que ela colocava todas as dificuldades, e o plano municipal de saúde. Então, todos os itens de planejamento, todas as fases do planejamento, a empresa não passava, sem contar o seu histórico de 40 anos prestando serviço. Por exemplo, a meta dos primeiros 40 anos era universalizar a distribuição de água, o que ela não conseguiu fazer. Então ela não conseguiu cumprir
um contrato mais simples e conseguiu. Ou seja, traduzindo, era para ter todo mundo ter acesso à água dentro desses 40 anos que a Copasa estava e não cumpriu isso. Não cumpriu. Tinha uma parcela da população que não estava no centro, aqui bem próximo da cidade. Você acompanha aqui Bernadette, o Alto do Esquetino, Palmeiras, tem vários pontos da cidade que a água bem não chega. próximo que a água não chega. Aí depois veio a quantidade de água, que é outra questão. Então, o livro é isso. Ele traz essa história da vivência, né? Ele vem relatando os momentos, todos os projetos de lei que entraram, qual foi a posição de cada um dos prefeitos à época, e ao final, não ao final, mas no meio do processo, ele toma uma posição, não é totalmente na terceira pessoa, porque ele vem então com a ideia de posicionar que o problema não está na Copasa, o problema está na gestão do município, que é o contratante. E indica sim, aí questiona, porque houve tentativas de fazer diferente, né? O Vadim tentou licitar naquele momento. O prefeito anterior, Antônio Carlos Jacó, que governou 2001 a 2004, também não se dispôs a entregar a Copasa, ele se propôs a fazer uma gestão municipal, captou recursos para construir estação de tratamento de esgoto, ele até tentou conceder água, mas não todo o sistema. Então o livro traz isso. Interessante, muito interessante, vale muito a pena e não deixa de ser um grande registro histórico também, né, sobre o ponto de vista do Cláudio Ponciano em relação a essa questão da Copasa. A Copasa, pelo que todos falam, né, eu era muito jovem, quando ela veio para Ubá, né, era década de 70, né? Sim, 74, 74, então eu estava nascendo e a Copasa veio para Ubá. O que diziam é que quando veio foi uma grande revolução. Perfeito. E anos 80 também era muito bem servido aqui. Eu lembro que eu cresci com uma grande abundância de água e na região que eu moro ali do Louriçal, Copasa é um espetáculo. Sim. Não posso reclamar, que funcionava muito bem. E resolveram, inclusive, a diminuição de doenças. O pessoal tinha muita verminose antes e até vidas eram perdidas por isso, e veio trazer esse tratamento de água. Foi uma grande revolução naquele momento, com uma tecnologia que foi implantada, muito estudo, muita técnica. Eu lembro de criança, sempre, acho que de 15 dias, passavam os caras naqueles Fit 147 da Copasa, essa memória e com a caminhonetinha da Fit, eles passavam e sempre recolhiam amostras da água e estavam sempre monitorando. Foi um grande avanço. Porém, chegou um determinado momento que parece que deu uma estagnada, né? E aí eu não sei se tem a ver com movimentos políticos, movimentos de abertura de capital da empresa, se já era também dessa forma desde o início, se era privado, se era pública, se isso interfere também na prestação do serviço. O que importa é que a gente começou a ter muita reclamação em relação à Copasa, e aí quando eu entrei na parte de imprensa, de comunicação, de 93 para cá, a gente só foi vendo isso aumentar cada vez mais, e a cidade explodiu nesse tempo também, cresceu muito rápido. Eu acredito que a Copasa não acompanhou de certa forma esse crescimento de Ubá, né, Cláudio? E acho que esse contrato da Copasa, a renovação do contrato por mais 30 anos, se não me engano, né? 30 prorrogados por mais 30, acho que pode contar 60. 60 anos aí pra frente. Pelo que eu acompanhei o prefeito Edson fazendo no momento, pelo menos teve audiência pública, todo mundo pôde opinar, aquela questão toda e tudo. Mas é difícil chegar num consenso sobre esse contrato. Eu, como não entendo da parte técnica, eu tô falando aqui como cidadão, só observando aí, movimento que eu vi como criança, depois vi que era muito legal e que depois começou a ter muita reclamação. E até hoje, ele mexe, alguém reclama. Há pouco tempo o pessoal do Derminas ficou um tempão sem água aqui, era um cano que estava rachado aqui, eles não conseguiram detectar, depois de muita reclamação que conseguiram resolver a questão, isso porque a gente falou bastante aqui e tal, mas eu sinto que está muito distante assim da realidade, do dia a dia. Tem os defensores da privatização, tem os defensores da municipalização, que era uma corrente forte que tinha em Ubá, onde eu lembrei até do Santinho Barreto, que ele falava bastante disso, falou, tem que municipalizar, que isso vale ouro. Ele seguiu o exemplo de Muriaé. Isso. Muriaé é municipalizado. O recurso que a gente arrecada aqui é utilizado lá em Norte de Minas, outros lugares, esse recurso tem que ficar aqui e tem que baratear esse fornecimento e tal. Então, assim,
É interessante justamente você ter isso registrado em livro, porque uma grande parte do que a gente vive e do que a gente vai viver nos próximos 60 anos tem tudo a ver com esse contrato. Naquele momento das audiências públicas ali, você acha que foi feito da forma correta? Você como um vereador também com um senso crítico muito apurado, o que você achou do processo, da forma que foi feita aqui em Ubá? Até porque tinha audiência pública, mas depois a Copasa tinha algumas coisas que ela batia o martelo. Vocês podem fazer tudo o que quiser aqui, mas na hora tem que ser desse jeito aqui. Teve um pouco disso também, né? Então, vamos lá. Parece que você já leu o livro quando você faz a análise de quem é a Copasa hoje. O que era a Copasa quando foi criada, qual que era a intenção. Era universalizar a distribuição de água, o benefício que ela trouxe, isso ninguém nega, sem dúvida, apesar de não ter concluído esse processo, né? Só que e depois veio essa onda liberal, né? Que é a ideia de vender o patrimônio e a Copasa hoje, ela de fato, aí a fala dos trabalhadores, a fala de políticos que o livro traz, é que de fato a Copasa hoje é uma empresa que ela não cumpre mais o seu papel. O negócio dela hoje é gerar recurso para pagar o acionista. Isso está na boca dos trabalhadores, de políticos. Então, o livro trabalha também a ideia de privatização ou não. O que se propunha em Ubá não era uma privatização. Privatização foi o caminho que se encontrou, porque se vendeu o patrimônio, vendeu a rede de esgoto para a Copasa. A proposta que estava se propondo era uma concessão que o bem continuava do município, o outro explorava por 30 anos e ao final dos 30 anos o patrimônio voltaria para o município. Então o município não venderia patrimônio. Hoje não. Se o município quiser retomar da Copasa, ele tem que pagar as melhorias, ele tem que indenizar a Copasa pelo que tiver aí, na época que o contrato vencer. Então hoje retomar não é tranquilo. E a Copasa hoje, de fato, ela está na mão do mercado. Né? E essa linha de privatização, de fato, ela está crescendo porque o Estado não consegue. Um dos problemas que você citou é a incapacidade do Estado de investir. Quer dizer, o Estado hoje, a Copasa foi buscar recursos no mercado porque o Estado não consegue, apesar do Estado ser um acionista e lucrar muito dinheiro com o saneamento, ele não consegue reinvestir para que a Copasa cumpra o seu contrato. Por exemplo, a ideia de ter esgoto tratado até 2020, que era a proposta que o Edson comprou, todo mundo sabia que era impossível. Mas ele comprou a ideia e a Copasa não tem o dinheiro. A Copasa investiu um pouquinho, ela captou 30, 40 milhões ela trabalha com recursos do governo federal. Captou 30, 40 milhões, fez aquelas canalizações que eles fizeram, alguma coisa, não ligou nada a lugar nenhum e está construindo a estação de esgoto lá embaixo. As estações de tratamento de água hoje, elas são todas sucateadas. Isso não sou eu que digo, o relatório da SAI. É só ir lá e ver. Exatamente. Até falei com um do gerente da Copasa quando estiveram aqui, falei, cara, desde que eu tava no hallzinho, que tinha excursão para visitar a Copasa, a gente vai lá, o mesmo prédio chapiscado, horroroso e feio, que tá lá no Peixoto Filho e tal. Ele falou, não, mas lá dentro tem muita tecnologia embarcada, que a coisa mudou e tal, lá dentro, é só por fora. Não, pois é, mas a água que chega na casa da pessoa não diz isso. Todo dia você vê uma foto das pessoas mostrando a água não tratada. Tem estudos do pessoal que faz acompanhamento que o Ubá tem água de péssima qualidade. Porque primeiro que a captação não é uma água boa, a água bruta que se capta não é boa, já é uma água de qualidade, e o processo de tratamento é arcaico. Tem um relatório da Arsai de 2013, se você procurar na internet, qualquer pessoa que quiser procurar vai achar relatório da Arsai Ubá. E depois tem outro no site da Câmara Municipal, tem mais 2 relatórios de vistorias. As fotos do 13 para 18 e 19 não mudaram. Armazenamento de produtos químicos irregulares, as irregularidades, a estação, esses depósitos que tem no alto do morro aí, essas caixas apodrecidas e aquele ferrugem. Tem uma foto do Vale do Ipê aqui, quer dizer, não se consertou, né? 13 veio e fez uma avaliação e constatou um monte de irregularidade. Voltaram 19, a mesma agência fez outra vez as vistorias e acharam os mesmos problemas. Tem 2 relatórios no site da Câmara, é só entrar no busca, colocar lá a SAI, que vão aparecer 2 relatórios com os problemas. E você vai, o outro não está no site da SAI, mas se você buscar relatório da SAI Ubá 2013, você vai encontrar lá também
as avaliações do que a gente está falando aqui. Então, você pergunta o futuro, né? Não tem solução. A solução, primeiro, que vai ser privatizado mesmo. A tendência que está no Brasil hoje, essas estaduais, elas vão acabar, e teria que acabar mesmo. Tem uma cláusula lá, tipo assim, cara, se não cumprir aqui, tchau. Aí falta o governo. Aí o governo, por exemplo, o tem um conselho de saneamento que deveria reunir semanalmente, mas resolver reunir quadrimestralmente. Então faz 3 reuniões por ano. Como é que você vai acompanhar essa questão? É um órgão fiscalizador. E a prefeitura deveria fazer 365 notificações por ano. Cada buraco não tampado, cada vez que alguém reclamar que a água chegou suja na sua torneira, tinha que ir lá e fazer uma notificação. Esse conjunto de ações no judiciário depois, robusto de provas, ele iria fazer com que depois você ou executa... Pelo menos pro cara se mexer também, isso, né? Ou executa do jeito que está no contrato, ou então dá licença e a gente vai fazer um processo. O processo hoje é licitação mesmo. E o saneamento, ele é obrigação do município, não é de terceiro, não é do Estado nem da União. Ele na Constituição está dizendo que o titular é o município. Então, o futuro é, ou você tem governo que seja mais proativo e cobre mais o que está no contrato. Ela vai ter dificuldade de fazer porque ela está descapitalizada, né? Mas apertando-se. A Copasa está dura, Cláudio? A Copasa está dura hoje. Porque tem que pagar o lucro dos acionistas. Então tudo que arrecada hoje vai para lá. E aí a esperança que a gente tinha de ver o nosso Rio Bar bonito, com peixes lambaris. Pois então. Difícil, hein? Mais distante. Porque tem outros municípios que não foram. Agora, algum município conseguiu sair fora disso? Pouquíssimos. A história é pouquíssimos. Tem depois. Pois é, então. Eu não queria que tivesse um romper desse problema, mas pelo menos cumprisse aquilo que está planejado pra gente poder viver bem. E aí o que agrava isso tudo e que o cidadão grita e não tira razão é porque no meio disso tudo a gente está pagando uma taxa de esgoto que equivale ao dobro da nossa conta de água. A conta de água proporcionalmente hoje é caríssima. Não dá nem para brincar de mangueira mais no terreiro igual a gente brincava quando era criança, porque é caro demais. E tudo que entra na caixa d'água é cobrado em dobro, porque a partir do momento que saiu no cano, eles fazem uma conta lá, ainda com impostos embutidos e tal, e a gente literalmente está na água. A gente literalmente... Para isso não tem saída, né? Não tem saída porque tem um contrato e do lado de lá, se você não pagar, eles vão lá e cortam. Se você não pagar, eles vão lá e te punem. Então, do lado da Copasa, ela faz cumprir. Do lado do município, como você não faz cumprir, então você não tem muita alternativa. Você pergunta, Pará de Minas conseguiu romper, fazer, e tá havendo muitos municípios. Muita gente, até ficou no Rio Branco, acho que o Fabinho tava gritando também. Cataguases, permanentemente. Tem muitos municípios se esforçando. Eu não sei se eles cumprem o rito, então é muito difícil, porque é uma empresa estatal, é o Estado que está por trás, o lobby que o Estado tem no Poder Judiciário. Então, quer dizer, tem que ser muito bem fundamentado de provas para que você consiga fazer uma tarefa desse. Então, municipalização. O sonho do Santinho não tem jeito mais, porque a prefeitura não vai ter os recursos para reaver. Então, impossível, né, fazer municipalização. O momento era aquele, porque você não tinha que indenizar. Estava tudo depreciado, né? Hoje a Copasa já investiu aí, então né? O prefeito vendeu por 11 mil a rede de esgoto, né? Esse 11 mil é o mesmo lá de 2005, 11 milhões. Isso. É o mesmo de 2005, lembra? Que a gente discutia lá, era o mesmo valor. Vendeu a rede e hoje ele não compra ela por 50. Se ele tiver que indenizar, entendeu? Porque mesmo sem eles fazer nada, né? Mas, por exemplo, no mínimo 30... porque furou a cidade inteira, ligou nada a nada até o momento. Isso, até o momento que não conseguiu. Mas eles enterraram 30 milhões de cano aí que eles vão querer cobrar de volta. Sim. E a estação de tratamento que eles estão fazendo lá embaixo, que também já tem um valor, né? Não sei se está nos 30 milhões, mas já está no valor. Então retomar para o município é muito difícil. Sim. Certo? Agora, nessa onda de a privatização também não sabemos se é o melhor. Apesar de que o livro estuda o assunto e não tem nenhuma
não tem nenhuma evidência, nenhum estudo sério, nem do IBGE, nem dos órgãos de GES, esses órgãos de estudo, Fundação de Trabalho, que confirma que a tarifa do setor privado é mais caro. Isso tem muito discurso do sindicalismo e do servidor da Copasa. Entendi. Ô, Cláudio, e aí? Agora vamos voltar para o assunto da Copasa. Sim. Aliás, esse é um assunto que vai permear aí o debate político na eleição que vem. Então, por isso que é interessante ter o Cláudio aqui, até mesmo trazendo esse livro, que ao mesmo tempo é uma provocação desse debate, que é necessário, porque diz respeito a todos nós, e aí, se tenha você a opinião que for, mas é importante que a gente converse abertamente sobre essa questão da Copasa, tem que trazer o assunto, né, à tona, e o livro é importante por isso. Mas aí, o próximo prefeito que vai entrar aqui em Iubá, né? O que você acha que ele vai herdar disso tudo? Porque isso cai no colo agora das próximas gerações de administradores. Porque, conhecendo também o prefeito Edson, a intenção dele, eu sei que ele foi das melhores das intenções. Sim. E eu vi ele sentado aqui acreditando mesmo, lá no primeiro mandato, que a gente teria realmente o esgoto tratado e a água limpa, já que ele falava e fala isso com uma convicção, que ele acredita muito na turma, né? E aí, os prefeitos que forem entrar agora, cara, o que você espera e o que eles poderão fazer nesse sentido? Então, eu acho, igual eu falei, primeiro é gestão mesmo do contrato. Gestão do contrato. Por exemplo, os distritos já teriam que ter água. Tem que ter um embate aí, vai ter que bater o pé, vai ter que comprar uma briguinha aí. Gestão do contrato. Vai ser gestão. Quando você faz gestão de qualquer contrato, coloca em prática, senão vai dar contrata um prestador de serviço aqui para sua empresa e deixa ele por conta dele. Vai morcegar. Não é isso. É isso então. Então, tem que cutucar. Primeira tarefa é executor do contrato. Cada buraco na rua, notificá-los que não fizeram. Então, porque do lado de lá não tem ninguém bonzinho. Lá já tem alguém querendo ganhar dinheiro, que é o mercado. Mesmo a Copasa tendo uma parte estatal, ela quer ganhar dinheiro e não está reinvestindo o que foi contratado. Então você tem um contrato, não tem outra alternativa. Romper o contrato seria uma consequência desse processo de gestão do contrato. Sim. Então essa é a primeira questão. Agora tem outros assuntos que nós não falamos, que provavelmente não vai dar tempo, que é a questão das enchentes, né? Que as mudanças climáticas aí, o prefeito tem que resgatar projetos anteriores para a gente fazer porque o que nós fizemos hoje é tirar a água de um lugar e botar no outro. Mas tudo acaba aqui no Rio Bar. Né? Você canaliza lá do Beco do Sapo. Isso aí de tempos em tempos vai sair da calha e é inevitável. Melhorou bastante. O que seja feito, o Edson mexeu muito nisso, as barraginhas também, isso tá ajudando. Né? Mas agora o próximo prefeito tem que vir também dando a sequência. A gente precisa de um projeto o livro trabalha também um pouco isso, um projeto de drenagem macro. Tipo a ideia que você tem em São Paulo, Belo Horizonte está fazendo, que é aquelas questões lá dos piscinões, por exemplo. Né? A água ainda tem uma ideia de algumas pessoas que o que inunda o centro de Iubá é Miragaia, é a cabeceira. Não é a cabeceira, também, mas não é o principal. É a água do Louriçal que vem, é a água do Caxangá, do Peluso, né? É a água que cai lá em casa. Eu tenho lá, sei lá, 100 metros, 150 metros de cobertura de duas casas que estão próximas, cai um canão de água de polegada grande. Então essa água que inunda a cidade rapidinho, né? E mesmo sem cidade, se fosse só o rio e tudo pasto aqui em volta, de tempos em tempos isso inunda, porque é normal. Fenômenos meteorológicos que acontecem de tempos em tempos, né? Então um programa de drenagem macro que caminha nessa direção, né? A gente vai ter que trabalhar. O problema do lixo ainda é o mesmo do lixão, né? Nós passamos... Não resolveu. Leva para Juiz de Fora ainda, aquela questão. Então tá aí também. É um grande desafio ainda. E tem que trazer esse assunto à tona também. E a outra questão também é gestão, porque você contrata uma empresa, a ECP, para fazer a limpeza, contrata para ela botar 500 desses containers né, para poder não sujar tanto a rua, ela coloca 100 e fica por isso mesmo. Então, gestão. Né? Uma das questões do Edson é isso. O Edson foi eleito negando a política. Eu não sou político, eu sou gestor e vou fazer gestão. E a política acabou sucumbindo. Você acha que acabou sendo dominado pela política. Né? Porque é difícil, não tem como sair. Né? Você precisa de grupo para poder ganhar. Quando você ganha, o grupo quer
que você devolve o que... O Claudio, agora, 1h05, já estouramos tempo, mas desculpa. o Cláudio Ponciano aqui é muito bom a gente bater esse papo, né? O Cláudio é PT raiz. É PT raiz, entendeu? Sim. Mas é um PT do diálogo. Não é aquele PT rançoso, não. É um cara que... E outro, se a gente quebrar o pau aqui, a gente sai ali e conversa da mesma forma, ele sempre com essa forma amável, carinhosa de conversar, isso é muito legal. Cláudio, e importante e necessário nos dias de hoje, de fla-flu na política, que sim, isso sim. dá um saco hoje em dia, política, né? É um dos motivos que a gente afasta, né? Exatamente. Vai Ô, ficar, Cláudio, já tô cabeça branca pra brigar, né? Não tá no tempo, mas não. Ô, Cláudio, mas é aí, você vem... Você é pré-candidato a vereador, você vem esse ano, tá almejando algum cargo ou não? Não, Badaró, eu não venho não. Eu fiz algumas coisas que de muita coerência, né? Eu sou do PT, conforme você falou, Sim. mas eu sou mais militante das comunidades eclesiais de base, Sim. da Igreja Católica. E lá na comunidade de base a gente dizia que a profissionalização da política, a gente negava essa profissionalização. Política Tá é um sendo coerente serviço. com o seu discurso de sempre. Política é serviço. É serviço. Você vai lá para servir a população, não é o cargo na igreja, a ideia do cargo de poder. Quem tem poder, como é que é? Quem tem poder, quem quer ser o primeiro que seja o último, não é isso? Essa é a ideia. Quem tinha poder lavou os pés de quem não tinha. Exatamente. Claro que é muito difícil conciliar isso com a política, porque na política a lógica é aparecer, é tomar o lugar do outro, é disputar os holofotes, né? Então é contraditório você dizer, não, mas tem que ser humilde, não é, você vai chegar longe, igual eu, não vou chegar longe com essa ideia, mas pelo menos coerente com os princípios. Então uma das ideias era ter no máximo 2 mandatos mesmo. Quando terminou 2 mandatos, eu fui muito estimulado para continuar. Eu disse, não, eu não vou continuar porque eu cumpri o meu papel, não tenho mais necessidade de fazer. Discordo hoje desse aqui, tem muita coisa para se fazer, né? A gente vê a Câmara tomar outro rumo, a política tomando outro rumo, mas de todo jeito também tem possibilidade de fazer política não tendo mandato. Então hoje eu não... Mas você continua no PT, tá filiado lá, carteirinha? Cláudio Ponciano, 0013. Só filiado, mais nada. Não, só filiado. Não tenho participado, não tenho sido motivado pelo que se discute no PT local hoje. Que mudou demais também o PT, que o PT em Iubá poderia ser o que for, mas era um bloco unido e trabalhar. Podia ter problema lá dentro e tal, mas a gente percebia isso. E era você, o Cássio de Boina, o outro da Boina também, Eduardo, a turma toda. Isso é bonito, isso é legal. Democracia é isso, é bacana. Badim Baião era um grande líder daquele momento também, né? Chico e tal. Legal, bacana isso que a gente tenha. Os embates com o Dirceu, com isso, com aquilo, Antônio Carlos. Legal. Eu acho que se perdeu o PT, aí depois veio uma nova fase e era o momento agora de vir o André Esquisato com tudo e tal, umas divergências internas lá também, tal, Paulo Veloso, mas eu senti uma debandada, uma turma saiu, outros ali e tal, e uma turma que ficou, parece que tá assim meio, mesma situação sua, tô ali, mas não tô muito não e tal, né? Mas diz que a gente tem que faz ser parte da política, frio, né? Não deve ser morno, né? Mas a gente tá tudo é momento e partiu para isso. O PT em Iubá vive um outro momento, a gente pode dizer isso, né, Cláudio? Eu acho que o Brasil, né, nós envelhecemos de fato e a juventude não ocupou o espaço. O Bar tem talvez um dos grandes erros é não fazer a reflexão de onde nós erramos ou o que nós acertamos. Quem assumiu a direção mais recentemente diz, olha, vamos esquecer tudo, vamos começar de novo, né? A ideia talvez lá do dilúvio, né? Vamos começar de novo. Não tem como começar Resetar. de novo. Se você não olhar para trás. Tira da tomada e cria de novo, igual o computador. Uma das coisas que me afasta é não ter tudo que fez até agora foi ruim, né? E você está dizendo que não, né? Que foi tanto não foi que chegou ao governo com 2 mandatos e teve uma contribuição interessante para a cidade numa série de questões, né? Cada um tem a sua contribuição. E aí, depois disso, eu acho que tinha que fazer revisão de vida, né? Tinha que sentar, fazer essa revisão, isso que você está propondo aqui agora. E aí você sai
renovado. Se você esconde as divergências, aí não vai. E aí teve gente que seguiu outros caminhos, que é legítimo também, né? Mas o que consolidava também naquele momento esse grupo não era o PT, era o movimento social. O PT era o braço político desse movimento social. Mas o que catalisava era a luta pelo saneamento, pela água tratada, pelo calçamento, pela democracia participativa, que todo mundo queria a participar você falou das audiências públicas, a gente fazia por nossa conta audiência pública com 200 pessoas, 300 pessoas, então isso, né, não era o que unia o sindicalismo um tempo, né, o que nos unia, e o PT era apenas no momento da eleição, né, aí você se organizava, esse grupo juntava todo. Se você for apenas a partir da política, ninguém vai sair de casa para discutir partido, quem é o candidato, quem não é, o porquê, qual critério, né? Então isso, talvez, agora, esse movimento aqui que enfraqueceu. Qualquer trabalho de retomar essa ideia tem que começar de novo pelo trabalho de base, mas a partir das necessidades das pessoas. Legal. E não a partir da eleição. Muito legal, gente. Cláudio Ponciano, ele tinha que ter um quadro aqui no programa semanal para vir conversar. É uma mente lúcida, muito bacana trocar essa ideia com ele. Cláudio, onde a gente encontra esse livro, hein? Para poder comprar e tal, como é que funciona? Então, ele... Pedir que nosso tempo já foi. Não, beleza. Então, tá na Expósito, né? Na Corujinha, tá na banca, tava e comigo também. Pode ir lá, Cláudio Ponciano, @Cláudio Ponciano. Tá no Instagram, Cláudio? Tô no Instagram, Moderna, no Facebook. Não, no Cláudio Facebook. Ponciano, tá certo? Aí, ó. Isso. Saneamento básico em Iubá. Procura esse livro. Vale a pena, você que se interessa nos assuntos de Iubá. É muito legal, porque a gente tem que justamente entender todas as vertentes, todas as opiniões, e justamente é aí pra gente formar a nossa opinião. Obrigado, meu querido, bom demais ter recebido você aqui, bater esse papo, é sempre muito bem-vindo. Quem sabe a gente não cria um quadro aqui pra trazer você e mais um, traz um de direito, Cláudio Ponciano, pra gente fazer uns debates durante a eleição, pra comentar o nosso cenário também. Tá bom, tô à disposição. Eu não tenho acompanhado tanto a política. Por não ser candidato facilita, a gente tem como comentarista. Não, eu tenho acompanhado tanto a política de Iubá, acompanho mais pela rede social também, não tenho vivenciado. Porque eu te falei, sai 6 da manhã, chego 18 horas todo dia. Mas eu tô à disposição, rapidinho, agradeço. se ele der a pincelada, ele já sabe tudo. Agradeço o convite. É o Cláudio Ponciano, meu amigo. Esse faz parte da história de Iubá, da região. Vou ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM.